Olá, bom dia a Bom todos, sejam dia. todos bem-vindos a mais uma live com um profissional excepcional que eu selecionei a dedo aqui para falar sobre os assuntos que vocês têm trazido, enfim, que eu sei que é da realidade de muitas pessoas que passam pelos meus atendimentos, né? Então, hoje eu estou trazendo a advogada Juliana Reiter Rosanelli, que é lá de Farroupilha, que deve estar com frio. Sim, bom dia, Vanessa. Bom dia, muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu estou lisonjeada porque eu acompanhei, quando a gente se conheceu, eu comecei a acompanhar ali a tua página e eu vejo quantos profissionais bacanas já passaram por aqui. Então, realmente muito feliz, uma honra estar aqui com vocês nesse dia gelado, aqui muito frio, muito frio. Isso aí, então, realmente obrigada por ter aceito o convite. Eu digo que tu Eu que vai falar agradeço. sobre um assunto que causa cócegas em todos nós, né? Porque acho que desde que a gente começa a trabalhar, a gente já está pensando em se aposentar. Sim, sim. Mas se a gente não se prepara e se a gente não tem uma boa orientação durante a vida, eu acho que a gente acaba sofrendo mais lá na hora realmente de efetivar essa aposentadoria, né? Então, Isso. eu vou fazer algumas perguntas aqui para a Ju, para ela ir respondendo. Até ela me disse, né, que é difícil falar de todos os assuntos que a gente gostaria de entender sobre a aposentadoria, porque cada caso é um caso, mas ela, com a maior qualificação e preparo, fez um material super especial para a gente, para conversar, para tentar passar as partes principais. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, enfim, a Ju também se propôs a deixar o e-mail dela, caso alguém tenha alguma dúvida, para a gente poder realmente encaminhar isso. Mas para vocês Com certeza. saberem, né, para a Ju poder começar a falar e eu ficar quieta, Imagina. eu falo muito. A Ju, ela atua, então, na área civil e previdenciária, então, né? Ela tem experiência de 12 anos na área de benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, né? Em empresa de medicina ocupacional, né? Olha só. E ela trabalha hoje em parceria, então, com a advogada Andrea Concato Zucco, no Isso. escritório, né, dela. Eu acredito, né, Ju, que seja em Farroupilha, isso, né? Isso aí, isso aí. A gente tem uma parceria, Vanessa, bem bacana, assim, isso é muito comum, né? Os advogados se juntam, enfim, cada um dentro da sua área e montam parcerias, né? Para atendimento, aí tu pode ir no escritório para encontrar diversos profissionais com diversos ramos, assim. Então, eu tenho uma parceria bem bacana com a Andrea ali, já de um bom tempo. E ali tu colocaste também a questão da experiência na medicina do trabalho, né? Eu trabalhei 12 anos, né? Então, assim, eu trabalhei com 2 médicos peritos do INSS, né? São profissionais maravilhosos. Então, eu tive uma longa experiência e muita visão e muita participação em diversas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, né? Então, isso é uma coisa que eu já venho trabalhando com a Previdência há muito tempo e eu digo, uma dor de cabeça, assim, porque cada dia é uma coisa. Então, assim, quando veio essa questão da reforma da Previdência, todo mundo começou a se apavorar, meu Deus, vou perder a aposentadoria, não vai mais aposentar, não sei o quê, agora tiraram tudo, né? Não é assim que funciona, né? Então, eu acho legal até que tu colocou ali a questão que tu colocou ali, assim, que eu tentei fazer uma coisa ampla, né? Assim, geral, porque dentro da aposentadoria, dentro da Previdência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, existem muitas ramificações. Então, a pessoa, assim, o que o pessoal mais fala? Tipo, com quantos anos vão aposentar? Depende, né? Então, depende de vários fatores, depende de várias coisas. Mas eu tentei trazer alguma coisa assim no geral e depois, que nem tu falou, né? Eu tô à disposição aí, sem problema. Perfeito. Então, acho que a primeira questão que a gente pode tentar esclarecer para o pessoal, né, Ju, é Sim. realmente como que funciona essa contribuição, porque eu não sei vocês, mas quando eu fiz 16 anos, o meu presente foi a caderneta, aquela laranjinha, né? Eu Uhum. lembro que a mãe deu para mim, deu para minha irmã, para todos os primos, esse era o presente. Na minha época, era 16 anos que a gente Sim, começava a contribuir, né? sim. Isso ainda vale? A gente deve continuar pagando isso? Quem é autônomo? Enfim, como é que funciona? Sim, como é que funciona assim, ó, Vanessa, e até o pessoal que tá ouvindo, tá? Primeiramente, é legal destacar o seguinte: existem contribuintes obrigatórios, tá? Que
que devem contribuir com a Previdência Social? São eles, os empregados com carteira assinada. Então, assim, quando tu é selecionado no processo e tal, tu começa a trabalhar para a empresa X, tu não pode dizer assim, não, eu não quero contribuir. Eu não quero, já vou contribuir com a Previdência Privada, não vou. Não, não existe. Tu é obrigatório. Tanto que na tua folha de pagamento vem o desconto lá da porcentagem do INSS de acordo com o que tu ganha. Então, vai ter o desconto que vai direto para o INSS. Então, tu é um contribuinte obrigatório. Outros contribuintes obrigatórios, os individuais, tá? Por exemplo, quem presta serviço, sei lá, o advogado, o dentista, que seria o autônomo, digamos assim, que ele não tem vínculo de empresa, esse é obrigatório. O segurado especial, por exemplo, um rural, tá? A contribuição também nesse sentido. Então, a gente não tem a faculdade de escolher, né, se vai contribuir ou não. A questão da contribuição, ela eu gosto de dizer isso, ela é solidária, Vanessa. O que acontece? A gente não paga o INSS e vai para uma conta lá, Juliana Reiter Rosanelli. Tá aqui o meu dinheiro, tá? É o meu dinheiro. Não, eu contribuo e ele vai para o todo, ele vai para o bolo inteiro, tá? Então, por que as pessoas têm tanto medo? Vai acabar a Previdência. Bom, hoje eu contribuo para que, sei lá, o exemplo, a mãe da Vanessa receba a aposentadoria, né? Ou o pai, ou o tio, ou o avô, enfim. Ele é solidário, tá? Ele é um sistema solidário. Então, diferente da previdência privada, né? Que tu vai lá, tu faz o teu nome bonitinho, deposita no teu nome, e daí daqui uns anos tu vai lá e tu resgata isso aí. Então, existem mais do que um regime de previdência. A previdência do regime geral, que é essa do INSS, que é a mais comum, que é o que todo mundo contribui, que tu diz essa caderneta, ela deve ter te dado, de repente, como facultativa. O que são os contribuintes facultativos? Eu sou dona de casa, eu não tenho vínculo de emprego, eu não presto serviço nenhum para ninguém, mas eu quero contribuir, porque eu quero daqui a pouco receber uma aposentadoria, algum auxílio do próprio INSS, né? Auxílio doença, por exemplo. Dona de casa pode ter? Pode, ela contribui, né? Então, não tem direito a todos os benefícios, como, por exemplo, um segurado obrigatório, mas tem, sim, né, as condições de determinados benefícios. Então, acho isso que é bem legal falar, eu falo muito também, né, Vanessa? Eu começo a falar, não termino mais. Então, assim, eu acho bem legal porque as pessoas não sabem disso, né? Tá, mas eu contribuo, esse dinheiro vai para onde? Ele vai para o todo. Então, assim, o medo das pessoas. Tá, e quando eu for me aposentar, vai ter dinheiro para mim? Pois é. Vai? Aí é que eu te pergunto, porque o que acontece? Por que no meu entendimento, tá, houve essa questão da reforma da Previdência? Mais pessoas recebendo do que contribuindo. Então, assim, começa o rombo, né, da Previdência. Então, falta dinheiro aqui, aí pega da Previdência, joga lá, pega de lá, bota aqui. E aí gera essa insegurança muito grande, no sentido qual, quando eu me aposentar, vai ter dinheiro para mim, né? Então, assim, é uma pergunta que eu ouço muito, assim, que as pessoas me dizem, doutor, e daí eu tô pagando, depois eu não receber. Não, olha, isso aí teria que ser uma coisa muito grande para parar, né? Não tem como dizer assim, bom, tu contribui a vida inteira que não vai receber. Não é assim que funciona, né? Só que, claro, gera um desconforto, né? Porque é um dinheiro que tu coloca, que tu coloca ali, que tu não sabe, né? Se ele vai voltar para ti, como vai voltar e quanto vai voltar, porque com essa reforma, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mudou muito as regras, entendeu? E no meu entendimento, dificultou muito em muitos tipos, assim, eu digo, de aposentadoria, para falar uma linguagem bem simples. Mudou bastante e dificultou, né, algumas coisas. Mas o que eu queria falar da contribuição, de que forma isso se dá, é dessa maneira, assim. A contribuição, ela pode ser obrigatória ou ela é facultativa. Então, exemplos que eu dei, obrigatório do empregado, individual de profissionais, enfim, né, que trabalham na qualidade, e exemplo de o MEI, por exemplo, né, empresários, e o facultativo dona de casa. De casa. E aqui em Santo Antônio da Patrulha, eu digo, a gente tem muito área rural, então as pessoas têm aquele carnê, né, do rural. Do produtor. Do produtor rural, isso. O rural, ele já contribui, ele precisa contribuir além, mais ou menos, tu saberia dizer, ou é realmente bem escalonado, cada situação é uma situação? Cada situação é uma situação, mas assim, o rural, o que acontece, tá? Ele nem sempre, depois eu vou falar um pouquinho do rural ali também, tá? Que eu separei porque tu me falou que tinha bastante dessa área, assim, então eu dei uma separada. Tá. O rural, ele é segurado especial, tá? Então, o trabalhador rural, que é aquele que trabalha em regime familiar. Aí eu e minha esposa, a gente tem uma plantação de uva lá, né?
e eu, minha esposa, a gente tem uma plantação, né? Eu e meu esposo, a gente tem uma plantação de uva lá, beleza, a gente trabalha, não temos funcionários, é somente eu e ele, tá? Dificilmente esse trabalhador rural vai lá e contribui com a Previdência. O que acontece? É feito algum desconto na hora ali de entrega de mercadoria, esse tipo de coisa. Mas a contribuição, dificilmente ele vai lá, vai comprar um talão e vai dizer, eu vou pagar. Só que ele pode comprovar isso depois, através do talão do produtor, através de contratos de arrendamento. Não, olha, eu sou trabalhador rural, né? Então, tu consegue resgatar isso também, né? E também tem um empregado rural. Sei lá, eu tenho uma fazenda, tá? E eu contrato a Vanessa para ser trabalhadora na minha fazenda. Ela é um empregado, contribuinte obrigatório, só que rural. Então, daí tu, como minha... Eu que recolho. Tu que recolhe, não eu. Exato. Não, porque assim, ó, isso acontece a mesma coisa na empresa, Vanessa, por exemplo. Não sou eu que tenho que ir lá, né? Eu não sei se tu ainda contribui nessa questão de contribuir até o individual, facultativo, é aquele talãozinho, né? Que tu preenche lá a alíquota, que tu vai fazer o pagamento e tu é um contribuinte. Então, isso depois eu vou falar um pouquinho também a respeito de como eu consigo acessar o que eu já paguei, né? Porque a gente pagou, e daí, como é que eu fico sabendo onde é que está esse dinheiro? Por que é importante eu saber se está constando no INSS ou não, né? O que é o CNIS, né? O que é o Cadastro Nacional de Informações. Então, são coisas que as pessoas não sabem nem que existe, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante ali também sobre isso. Perfeito. E Ju, que nem hoje, né? Hoje eu tenho 32 anos, eu digo, eu pago o meu como autônoma. O que eu preciso saber, o que eu preciso preparar de documento, de papel, eu digo, para, sei lá, daqui a um tempo, eu cogitar a aposentadoria. Tá. Essa é uma pergunta bem legal, assim, Vanessa, eu acho bem, eu quis colocar também pelo seguinte, a primeira coisa, qual é o tipo de contribuinte que eu sou? Tá? Eu sou empregado, eu sou individual, eu sou facultativo, o que eu sou? Como é que eu contribuo para a Previdência? Aí isso vai mudar porque eu vou receber menos? Não, é diferente, mas de uma situação para outra. Por quê? Aquela questão que tu levantou para mim. Tá, quem que contribui? É o dono da empresa. Eu tenho que recolher isso. Né? Eu sou obrigada a recolher. Quantos problemas já aconteceram que as empresas não recolheram guia de GPS, não lançaram, né, do trabalhador lá no INSS, chegou na hora dele se aposentar, cadê que estava a informação? Né? Então, assim, o que eu preciso saber e fazer hoje, tá? Guardem os documentos. Tudo que é documento. Por quê? Olha só. Já vai dar problema aqui em casa. Pois é, já deu problema. Porque assim, ó, o que acontece, tá? Existem diversas formas de se aposentar. E bom, tu vai ter aposentadoria por idade. Eu falo isso, depois eu vou falar um pouquinho da diferença entre antes da reforma e pós-reforma, tá? Sim. Antes da reforma, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, a antiga invalidez, né? Que era aposentadoria por invalidez, agora é incapacidade permanente, o nome mudou um pouquinho, deu uma, né? Cada pessoa, ela vai se enquadrar em um tipo, em uma situação. Então, por isso que eu não tenho como vir aqui e dizer, eu vou, a menos que eu faça uma live sobre aposentadoria por idade. Bom, aí sim. Aí a gente vem aqui, fala específico dessa e fala as regras de transição dessa, tá? Mas no geralzão. Por quê, pessoal? O que acontece muito, Vanessa? Assim, ó, as pessoas não guardam os documentos. Como é que tu vai comprovar depois? Olha só. Existe um aplicativo, tá? Isso aí acho bem legal falar. Depois, quem quiser, pede, mas eu não sou muito tecnológica, não sei muito fazer isso aí. Pede lá, sei lá, para um amigo, um irmão, pai, filho, sei lá, enfim. Alguém que baixa esse aplicativo, tu pode ter um acesso que é o Meu INSS, tá? Então, tu vai colocar lá no teu celular o Meu INSS, vai pedir algumas informações, tá? Ali acerca de tira, né? O teu seu CPF, data de nascimento. Para quê? Para que tu tenha acesso aos teus dados dentro do INSS, tá? Hoje em dia, é muito difícil ir na agência, tá? Por exemplo, nós procuradores, nós advogados, a gente tem horários específicos para ir nas agências, tá? Eles não nos atendem mais em qualquer horário. Até assim, ó, tu chega lá, a gente tem uma certa facilidade, eu sou procurador, sou advogado, então eles acabam, mas assim, eles estão limitando cada vez mais, e agora com a pandemia, muito mais, porque era um monte de gente de idade, daqui a pouco idoso, querendo ir atrás disso aí, às vezes não estão bem assessorados, porque esse assunto é um assunto bem delicado, acho que a pessoa ela tem que ter
Ju? Muito específico, porque assim, ó, um erro, um documento que tu tenha deixado de apresentar, um negócio, talvez vai te prejudicar muito na hora de tu receber o benefício. Então, o que acontece? Tu entra no meu INSS, existe o cadastro nacional de informações, que é o CNIS. Então, lá, tu vai ter um extrato. A Juliana trabalhou na Metra Farm, medicina do trabalho, de 2006 a 2012. 2006 a 2000, nem me lembro mais que ano que eu saí, 2017, 18. Enfim. Por aí. Lá faz muito tempo. Então, assim... Agora um detalhe, né, Ju? Se agora a gente não sabe, imagina daqui a alguns anos. Exato, exatamente. Então, assim, ó, eu peguei agora a meta, já me deu isso aí, bem-vindo ao meu INSS, isso aí. Então, o que acontece? Vai ter o extrato do CNI, vai ter que gravar uma senha, enfim, é bem simples, é bem fácil de conseguir entrar e fazer. Claro, ele demora, às vezes, um pouquinho. Sim, não dá para fazer agora, mas eu digo, ele É super acessível, é leve, porque baixou super rápido aqui também. Exatamente. Então, assim, ó, por que é legal? Para as pessoas terem acesso, claro, que eu sempre digo. Eu vou ter o aplicativo, eu vou poder fazer tudo sozinha? Bom, daí depende, se tu tem todos os documentos e tal. Sempre é legal tu ter orientação de alguém também que conheça, enfim, até do próprio INSS, uma ajuda ali, enfim, tá? Aí, o que acontece? Tu vai ter o extrato do CNIS, que é o extrato das informações tuas do INSS. O que acontece bastante, tá? Isso aconteceu com clientes, aconteceu com pessoas da minha família. Chegou lá no INSS, porque lá tem, no próprio site, tu consegue fazer uma simulação de aposentadoria, tá? Quanto tempo falta para mim, quantos anos falta para mim me aposentar. Eu, por exemplo, comecei a contribuir com 14 anos, na qualidade de empregada, né, de funcionária, porque na minha época podia trabalhar como funcionária, assim, efetiva, né? Hoje é menor aprendiz, é outra situação, mas, enfim. Não constava, num exemplo, uma determinada empresa lá no INSS. E aí? Aí a pessoa começou, não, mas a gente começou a investigar, por isso que eu digo, não é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ter paciência, ter tempo e um conhecimento, né? Conhecimento para fazer o negócio. Às vezes até eu digo, né, Ju, aqui, principalmente aqui na área mais rural, em Santo Antônio, eu digo assim, às vezes é necessário a gente esperar um pouquinho, conversar com quem já fez, eu digo, mas ter realmente o assessoramento de um profissional que saiba que saiba os caminhos, porque isso facilita, né? Muito. Às vezes pega um profissional que não tem tanto, não que ele não seja bom, eu digo, mas ele não é especialista nessa área, então vai acabar dificultando o meu processo de aposentadoria, né? Isso, então assim, a questão, por exemplo, nesse caso, não constava a empresa X lá, tá? Não, mas eu trabalhei, eu tenho certeza que eu trabalhei 2 anos lá, não sei o que. Beleza. Cadê tua carteira de trabalho? Queimou, molhou. Tu entende? Aí, assim, conseguimos uma declaração da empresa que trabalhou lá, e daí, né, enfim, toda a questão, a gente conseguiu comprovar através desses documentos que ele tinha mais 2 anos de contribuição. Cara, são 2 anos, sabe? Então, assim, isso que eu quero dizer. Às vezes as pessoas não têm muita noção de guardar a carteira profissional, guardar carnês de contribuição, tipo o laranjinha que tu disse, tu entendeu? Porque assim, ó, e se não tiver lá? Como é que vai fazer? Outro documento que eu acho importante, muito, meu Deus do céu, isso eu via muito lá na empresa que eu trabalhava, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um nome comprido, gigante, e ninguém sabe o que é. Quando tu ganha esse documento? Quando tu sai da empresa, tá? Para que ele serve? Para dizer se tu esteve exposto ou não a algum agente biológico, insalubridade, periculosidade. São 2 temas, são 2 coisas distintas, a periculosidade e a insalubridade. Olha só, eu realmente nunca, não guardei, mas assim, como se eu nunca mais fosse usar esses papéis. Aí é que tá o negócio, porque o que acontece? Lá diz o seguinte, tá? Sei lá, tu trabalhou num hospital, tá? Tu como nutricionista também, não sei se tu atua na área... exato. Sei lá, então tu teve lá, não sei se tu recebia ou não pagamento por insalubridade, normalmente o hospital depende muito, mas via de regra é grau máximo, né? Em função de tais... A gente não recebia, mas a gente recebia todo o EPI, né? Então eles acabavam... Vamos pular essa parte, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O que acontece? Sei lá, então, como enfermeira, enfim, ou alguma médica, ou algum profissional. Insalubridade, ok. 40%, beleza. Vai receber um documento quando sair da empresa dizendo o seguinte: a Vanessa, portador do documento tal, esteve exposta
ao risco biológico, aí coloca o risco lá, bactéria, blá, 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 no período tal, período tal. Por quê? Porque isso te ajuda na hora de aposentar para a aposentadoria especial, tá? Ninguém guarda esse documento. Então, tem pessoas que nem... todos os meus. Guria, isso aí é uma rotina, porque assim, ó, não só para quem está exposto, mas para quem não está, todo mundo ganha. É obrigatório, é um documento obrigatório. Acho que, se não me falha a memória, acho que até 93, acho que era 94, era um outro documento que chamava de Dirbem 8030. Ele era bem mais simples, né? O PPT, ele é preenchido com base no laudo de saúde ocupacional das empresas, que é obrigatório, a empresa tem que ter, que é o PPRA, de prevenção de riscos ambientais, e o PCMSO, que é o quê? Os exames. Então, as pessoas acham assim, como é que a empresa faz o exame? Ela faz o exame? Não, tem todo um estudo por trás disso, que vai impactar lá na hora que tu encaminhar teus documentos da aposentadoria. Então, assim, perdi, não sei onde é que tá, não sei nem do que se trata esse negócio, tá? Como é que eu faço para achar? Isso aí. Tu tem que ver com a empresa que tu trabalhou. E se a empresa não tiver os laudos, não tem como emitir. Então, ela vai ter que dar uma declaração, alguma coisa nesse sentido, dizendo, olha, a Vanessa trabalhou aqui, assim, 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 assim. Se vai ter ou não. Eu digo assim, ó, é muito... Tudo é prova, né, Vanessa? Eu sempre digo assim, ó, o direito é protocolo. A gente tem que ter protocolo e documento de tudo, tá? Senão, não adianta eu ir lá e falar para o INSS, olha, eu trabalhei na mina de carvão, ok? Me prova, então. Porque eu digo, o certo, né, eu estou vendo aqui que a gente teria que ter uma pasta da vida com todos esses documentos. Eu não tenho, mas eu vou criar isso, né? E me comprometo de mostrar para todos como que eu vou fazer isso, porque realmente eu tenho todos esses documentos, mas cada um está num canto. Num canto. Isso aí. É que nem eu digo assim, é que nem os documentos que a gente faz de pagamento de conta, né? A gente acha que nunca vai ocupar, daqui a pouco te aparece lá, sei lá, no SPC, o negócio, não, mas eu paguei, cadê o comprovante? Só Deus sabe. E, Ju, uma pergunta que estava na ponta da língua que agora sumiu, então segue o baile. Bom, quando vier, só para concluir aqui os documentos que eu até citei, assim, aqui, que eu coloquei, bem legal, além do PPP ali que eu falei, que isso aí é muito importante, pessoal, porque, assim, ninguém guarda, tá? Então, quando você sair da empresa, observe perfil profissiográfico previdenciário, tem que ter, tu tem que receber esse documento, e assim, ó, o mais engraçado é que as pessoas assinam dizendo que receberam, e daí a empresa tem uma cópia disso dizendo que recebeu. E o funcionário nem sabe, né? Às vezes não. Mas vai saber. Se nunca ninguém falou, a pessoa até diz da empresa, o sindicato, olha, isso aqui tu tem que guardar, né? Sim, mas eles dizem. Voltou a pergunta, Ju. A pergunta pode... Se eu tenho esses documentos, eu fui lá no aplicativo, conferi e está faltando algumas coisas. Por exemplo, os meus carnês laranjas lá não estão todos. Certo. Convém, agora, né, que eu não estou nem perto de me aposentar, eu digo, já tentar inserir isso, ou é melhor eu guardar esses documentos para registrar quando for a hora? Olha, Guia, na verdade, assim, ó, tu até pode fazer um pedido administrativo e dizer, olha, eu estava olhando aqui, eu gostaria de incluir esses dados, tá? Mas tu pode fazer ao momento da aposentadoria também, sem problema nenhum. Mas tu tem que ter o documento guardado. Perfeito. Se tu perder o documento, se foi. Só para concluir essa pergunta ali, do exemplo dos documentos do trabalhador rural. Isso. Então, assim, documentos básicos, RG, CPF, comprovante de endereço, esses que eu citei ali, da certidão de nascimento, certidão de casamento. Como é que eu vou comprovar que eu sou um trabalhador rural, segurado especial, ali nesse caso que eu te falei, por exemplo, de regime familiar? Contrato de arrendamento de terra, comprovante do INCRA, blocos de nota daquele talão do produtor lá, que o pessoal tem o tal do talão do produtor. Guardar? Ele tem... Oi? Tem que guardar o talão do produtor? Sim, como é que vai comprovar que tu é produtor rural? Notas fiscais de entrada de mercadoria e saída com indicação do nome do segurado, dizendo, olha, esse cara aqui é o cara que me entregou a mercadoria rural. Recolhimento da própria previdência, obviamente, né? Com a comercialização do produto, tem esse destaque. Imposto de renda, que apareça, por exemplo, venda de mercadoria ou recebíveis provenientes de comercialização de produção rural. Imposto de propriedade, né? O ITR também, ele é passivo. Então, assim, bem legal. O produtor rural, ele não teve grandes mudanças na reforma da Previdência, mas teve algumas. Então, são pessoas que às vezes eu me preocupo, que eu já atendi, tipo,
que chega o senhorzinho lá, bem senhorzinho, com um monte de papel, não sabe nem por onde começar. Então, acho bem legal que quem estiver escutando, que daqui a pouco, tem o pai, a mãe ou o próprio segurado, que já comece a organizar isso. Pega uma pastinha, guarda o comprovante do TR, guarda a declaração, tudo que tiver vai ajudar. Tá? Então, assim, quando a gente protocola e faz o pedido da aposentadoria, tudo é importante. Sabe, Vanessa? Mas acho que isso aqui, tudo é importante, porque daqui a pouco eles podem entender, tem esse aqui, teve alguns meses ali, teve um contrato de arrendamento que durou, sei lá, 4, 5 anos. Tudo é período que tu consegue, né, juntar. Certo. Entre outros documentos, por isso que eu digo, é muito específico cada situação. O cliente vai chegar para mim, ou vai chegar para algum colega que trabalha com isso, ou ele mesmo, e vai dizer, bom, eu tenho tantos anos, eu sou rural. Não, eu sou urbano. Não, eu sou facultativo. Né? Então, cada um tem o seu rol que tu encontra no próprio site do INSS. Tá? O rol de documentos que tu tens que apresentar, né? Certo. Acho que dos documentos era isso. Era isso. Então, depois, Ju, a pergunta é, o que é o direito adquirido na reforma da Previdência? Né? Como que isso muda? Na verdade, o que aconteceu com essa reforma? O que significa? Olha... De jeito fácil para a gente entender. Efetivo, de uma linguagem fácil. Assim, eu vou falando, porque tu vai me perguntando, eu estava nesse tema, de repente, tá. Então, assim, o que acontece? Como eu falei antes, a questão da reforma da Previdência, tá? Por uma questão econômica, por uma questão, enfim, de falta de verba, e entender que tem pessoas que não deveriam estar recebendo estão, no caso, para inibir essa questão, então começou a se pensar na reforma da Previdência. Foi algo muito custoso, muito difícil, e vai, aprova, e volta, e veda uma parte, vai, manda de novo, e volta de novo. Olha, a italiana fala com as mãos, vai e volta. Então, assim, o que acontece? Foi promulgado, então, a partir de novembro de 2019. Tá? Então, hoje, nós já estamos sob a vigência da reforma da Previdência. Já estamos aqui com efetivo, tá? O que acontece? Que era o desespero geral de todo mundo. Meu Deus, agora com a reforma, agora eu tenho tantos anos, eu perdi, não vou mais receber, porque agora é assim, porque agora é assado. Não. Existe uma coisa que a gente chama de direito adquirido, tá? O que é? O que é meu já é meu, entendeu? Eu não vou perder. Então, por exemplo, quando a pessoa já teve o tempo de contribuição, tá? Até a data do dia 12 de novembro, ali, que a partir do dia 13 começou a valer, ele é um direito adquirido. Então, se eu completei o tempo de contribuição antes dessa data, mas ainda não tenho requerimento, não veio documento para mim dizendo que está ok, eu já tenho esse direito adquirido. Eu não vou perder. Eu vou poder me aposentar pelas regras antigas. Então, as regras, quem começou a contribuir a partir do dia 13 de novembro de 2019, a regra é outra. Tá, e a Juliana, por exemplo, que não completou até a data né? Evidentemente, também não comecei. Existem as regras de transição. Aí é que está o negócio. Porque o que acontece? Cada regra de transição, pedágios, então assim, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar lá no profissional ou no próprio INSS, vai levar a documentação. Eu completei X tempo até 12, e a partir de agora, como? Então, vai ter as regras de transição para o pessoal não sair perdendo. Então, é uma espécie de compensação, tu entende? Entre o que tu tinha e o que tu vai ter, né? Então, eles colocaram isso por quê? Porque não seria certo. Bom, eu contribuí, sei lá, 28, 29 anos, mas faltou um ano até a data. Perdi tudo, agora começa a ver nova? Não, tu vai ter uma regra de transição. Se tu teve a contribuição X até a data do início da promulgação, é uma coisa, a partir daí é outra, mas tu vai conseguir juntar. Não sei se estou conseguindo fazer explicar. Porque a regra de transição, assim, ela vai pegar o que já existia e o que vai ser novo e vai, né? Como se fosse fazer uma média, dá para dizer? Tipo isso, guria, só que são mais de 5 regras de transição para a aposentadoria, por exemplo, por idade. Hoje, repito, hoje, quem começar hoje, tá? A partir de novembro. Não tem a contribuição, a aposentadoria por contribuição apenas. Ela tem que combinar a idade e a contribuição. Porque antes tinha o quê? As pessoas contribuíam 30 anos, mulheres, 35 homens,
não importava a idade. Então, tinha pessoas, às vezes, com 40 e poucos anos, 50, já aposentado. Agora, pela regra nova, pela regra nova aconteceu o quê? 62 anos, perdão, se mulher e 65 se homem. 15 anos mínimo mulher, 20 anos mínimo homem. Então, assim, é uma soma, tem a transição de pontos, por exemplo. Tu tem que ter um mínimo de ponto, né? Para tu poder se aposentar, com a regra nova. Então, por isso que quem tem, o que eu estou falando, tudo isso talvez seja um pouco confuso, mas assim, quem teve já preenchido até aquela data, direito adquirido. Tu pode se aposentar por contribuição. As pessoas não vão perder. Ah, mas eu vou ter metade daquela regra, metade dessa. Regra de transição, tá? Claro, não vale para todo mundo, porque assim, ó, por exemplo, a pessoa contribuiu 2 anos só com a Previdência. Eu comecei a contribuir em 2017. É diferente, né? Agora você está contribuindo há 30, quase 30 anos. Bom, aí tem a regra de transição. Tem um pedágio, né? Eu vou completar esse ano, né? Por isso que cada situação é uma situação. Cada pessoa é uma pessoa, cada contribuição é uma contribuição. Né? Sim, mas então, parece que fica um pouco mais possível, né, Ju? Porque eu acho que essa reforma não ficou clara. Eu digo, claro que nós leigos, né, Ju, eu digo, para ti que trabalha com isso é mais fácil, mas para nós leigos se falou tanto, mas tão pouco de forma clara para a gente entender que parecia que se aposentar agora é algo impossível, né? Mas não, na verdade... Então, que nem eu, que da mesma forma que tu pegou um pouco da regra antiga e um pouco da regra nova, a gente vai ter um pedágio ali para pagar, como se fosse, né? Mais ou menos, porque a gente não sabe como vai ser quando tu for se aposentar. Ah, porque tudo isso pode mudar também. Então, assim, ó, isso que eu digo muito, assim, ó, quando as pessoas me pedem. Por isso que a minha pergunta ali, que eu coloquei, hoje, tá? Hoje, dia 2 de julho já, Jesus, dia do bombeiro. Dia do bombeiro, parabéns, meus amigos. Eu digo assim, Guria, existem coisas dentro do direito que não mudam com uma rapidez. Por exemplo, assim, essa emenda constitucional que foi uma emenda constitucional da questão da Previdência Social, 113 de 2019, tá? Uma emenda, foi emendada uma questão dentro da Constituição, que teve essa alteração ali para os servidores e tal. Tem coisas, por exemplo, que não muda, ou que muda, sabe? Detalhe. Não é o caso da Previdência, não é o caso da reforma trabalhista, entendeu? Quando teve a reforma trabalhista, também foi um auê, mudou um monte de coisa, não é a minha área, já era da Paula, né? Da Paula Teixeira, que fez a outra live ali, a área trabalhista é dela, né? Então, enfim, entende? Tem um know-how aí gigante disso aí. E teve a mudança da Previdência bastante significativa. Na Previdência também, a trabalhista e a Previdência. Então, a gente não sabe. Hoje é assim. Eu não sei. Se tu me disser assim, Júlia, daqui 10 anos. A gente não sabe. Daqui a pouco, assim, sei lá, muda governo. Claro, não é uma coisa também assim, acordei hoje, vou mudar a lei da Previdência. Também não é assim, ó. Ficou em trâmite ali um tempão. Entendeu? Até assim, ó, foi para o presidente, voltou, foi para casa, voltou, foi para outra casa, voltou, né? Então, demora. Mas te dizer que é estanque, que vai ser assim sempre, não posso te afirmar. Então, assim, ó, hoje é assim. Mais adiante... Vamos repassar isso que acho que interessa a muitos, Ju. Hoje, quem começa a contribuir hoje, mulher, precisa ter, então, quanto de... 62 anos de idade e mínimo 15 de contribuição. E mínimo 15. Então, antes dos 62, não vai se aposentar. E ela vai... Hoje, tá? Sei hoje. Mas aí que nem... Se contribuir mais urbana, tá? Urbana. Aposentadoria urbana. E se essa pessoa contribuir 20 anos, isso vai qualificar de alguma forma ou não? Tu disse se ela contribui mais tempo do que ela deveria? Do que ela teria mínimo? Isso. Sim, pode ser que qualifique para ela no sentido de pontuação, no sentido de valores, né? Quanto mais tempo ela contribui, via de regra, mais tempo ela vai receber. Mais valor, porque assim, ela faz uma média, né, do que ela vai receber. Até isso eu não tenho aqui agora, mas assim, ela vai receber uma média dos 80 melhores salários lá que ela teve, 60 melhores salários. Então, isso é calculado com base no que ela contribuiu. Isso também prejudicou um pouco, porque antes era dos últimos, dos melhores salários. Isso, de agora mudou um pouco, é dos últimos tantos salários. Então, esse cálculo ele é feito
Não é automático, né? Tu vai ter que fazer o cálculo, enfim. Mas com a reforma, ela deu uma piorada nesse sentido, assim, de que a pessoa não vai mais receber o valor que ela iria receber. Por isso que muitas pessoas assim, nossa, eu contribuí com 10 salários, hoje eu recebo 1,5. Né? A inflação? Não, é por causa do cálculo e foi diminuindo. Agora, não sei se tu vai saber me responder, essa pergunta veio agora por extrema curiosidade. Quais são os valores para que a pessoa pode se aposentar? Existe um máximo que o INSS paga? Um teto. Existe um teto, 5 mil e alguma coisa é o teto do INSS. E o mínimo? Um salário mínimo. Um salário que hoje é de quanto? 1.045. 1.048, 1.045. Até posso pesquisar depois te mandar ali. Mas acho que é 1.045, acho que é o salário mínimo nacional hoje. Ia passar para 1.048. Então, tu vai, eu vou contribuir, por exemplo, no teu caso, que tu paga carnê, né? Tu vai contribuir com um salário. Tu vai pagar uma porcentagem sobre o salário mínimo. Perfeito. Sim, então, uma pessoa que durante a vida ganhou mais do que esses 5 mil, quando se aposentar, vai receber esse teto aí. O teto do INSS. Que não tinha, depois passou a ter. Muito bem. E eu posso acumular aposentadoria, por quê? Porque lá no consultório eu atendo muita mulher, né? Professoras. Né? E aí elas dão aula no estado e elas dão aula na escola particular. Né? Sim. Elas podem acumular, né? A gente vai poder continuar acumulando aposentadoria? Sim. O que acontece, tá? Pode quando os regimes forem diversos. O que é regime diverso? Regime geral da Previdência Social é o que nós estamos falando. INSS, paga o INSS, escola privada, tá? Seletista. Ela, digamos assim, ela é seletista, tem carteira assinada. O que é seletista? É quem é regido pela CLT, né? Que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, ela é regida por essa, a escola paga lá o INSS mensal, enfim, tá? Em nome dessa pessoa. E o regime próprio da Previdência Social, da Previdência, perdão. Que é o regime dos entes federados, município, estado, né? Então, assim, eu sou professora do município, por exemplo, tá? Eu vou contribuir para o regime próprio. 20 horas, exemplo. Tá, mas eu dou aula também numa escola privada, dou mais 20, então pode acumular 3, tá? 2, pode. 3 não, tá? 2. Então, beleza. Contribuir para a escola privada e também aqui. Como é que eu vou receber 2? Sim, cada regime. Ah, mas o que tu pode fazer é migrar as 2. Tu pode juntar as 2. Ai, que confusão. Guri. Vamos lá. Olha só. A pergunta foi, eu posso acumular 2 aposentadorias? Via de regra, sim. Porém, de regimes diversos. Regime geral do INSS. Eu sou funcionária da escola privada. Dou aula lá, vou dar um exemplo. Sei lá, Lourdes, lá, um colégio que tem aqui em Farroupilha, tá? Sim. Todo mês é descontado um valor X da minha folha de pagamento que vai para o INSS. Tá lá, que é essa que tu contribui com o teu carnê laranja, que é o que eu... Beleza. Aí tem o regime próprio. Ela também dá aula para o município de Farroupilha. Ela é concursada, ela é uma servidora concursada, de carreira. Ela também vai contribuir nesta previdência da prefeitura. É como se fosse uma previdência privada, tu entendeu? Tu vai lá no Banco do Brasil e tu paga. Só que é dentro do município, é o regime próprio deles. Tem o estatuto, é deles. Entendeu? Que é também o estado, município. Aí, assim, tá, beleza, eu me aposentei lá no Lourdes, tudo, vou receber bonitinho meu salário lá do INSS. Eu vou perder do município? Não, tu vai receber também. Tu entendeu? Tu vai receber. O que tu pode fazer é pegar uma e colocar com a outra. Tu pode juntar esses 2 benefícios. Tu entende? Tu pode juntar a documentação, só que isso também é feito através de um estudo, né? Não é assim, eu vou lá na prefeitura e digo, olha, pronto, tá aqui, ó, meu carnê do INSS, tá, dei um jeito. Não, tu vai fazer um estudo, vai se dar quantas horas tu trabalhou para o município, quantas horas tu estava trabalhando na escola privada, né? Então, tu tem que fazer um estudo com isso tudo, ou ter as 2. Então, depende, né? Tu pode ter as 2, ou tu pode também juntar as 2, depende do que vai ser mais favorável para ti. Perfeito. Tá, e Ju, que nem... agora vulgarmente, né? Acho que é uma pergunta que bastante gente quer fazer. Não sei, vai conseguir responder sim, né? Não sei se vai ser o que eu quero escutar, mas tudo bem. Isso quer dizer que eu consigo juntar o teto de 5 mil
da O INSS com a aposentadoria. É que dá uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, Vanessa? Tá, mas o teto do INSS é do INSS. Ah. Porque assim, ó, o que acontece? E da Previdência própria, a Previdência própria. É outro regime. Aí eu não sei qual que é o teto que daí depende, né? Aí Tá, não. Eu digo assim, a minha dúvida é: eu consigo realmente receber, então, as duas aposentadorias? Sim, porque tu vai receber uma aqui e uma aqui. É igual, exatamente. É igual, por exemplo, como é que eu vou te dar um outro exemplo? O militar de carreira. Ele também recebe aposentadoria de regime próprio. Então, a Do moral município federal. Oi? A moral é que a gente tem que trabalhar em muitos empregos. Não, é que assim, ó, o que acontece? Por exemplo, eu não conheço muito o regime próprio, tá, Vanessa? Porque, por exemplo, do município. Não conheço muito assim, porque não é minha área pública, né? Mas eu digo assim, eu sei que tu pode trabalhar até tantas horas em cada matrícula, um negócio assim. Então, assim, tu não vai ter como, sei lá, por exemplo, ter aposentadoria de 80 horas, porque tu vai ter trabalhado como? Tu vai trabalhar manhã, tarde, noite, vespertino, madrugada. Sim. Né? Então, assim, eu sei que, por exemplo, não tenho certeza, mas me parece, aqui em Farroupilha, pelo menos, que tu consegue, tipo, 40 horas, assim, que daí depois é a hora complementar, daí já é outra coisa, já é outra confusão, é só para complicar mais a cabeça. Mas a tua pergunta que foi, são regimes diferentes. E eu acho que isso vai bem de encontro à próxima questão que eu coloquei ali, que acho que é uma questão que também as pessoas têm bastante dúvida, né, que é em relação a receber aposentadoria e pensão por morte. Isso aí. Né? Eu tive as pessoas me pediram bastante a respeito disso. Mas agora quem é aposentado perdeu a pensão do marido, não vai mais receber. Ou da esposa, enfim. Sim. Não é assim, tá? O que acontece? Até a reforma, quem recebe a aposentadoria e recebe a pensão, direito adquirido. Já é da pessoa, tá? Não existe tirar, já é dela, tá? Vai tirar, bom, aí nós vamos brigar lá na justiça, né? Uma questão de direito líquido e certo. Depois da reforma, tá? Vai poder? Vai. Só que tu vai receber a tua aposentadoria e parte do outro benefício. Digamos, tu recebe a aposentadoria e Deus o livre, esposo... Se tá? Mantenha vivo. Amém. Vai ter essa pensão aí, tá? Qual que é a mais vantajosa para ti hoje? A pensão dele é maior, a contribuição dele é maior. Sim. Tu vai ganhar integral. E tu vai ganhar proporcional o benefício de menor valor. Tá? Por que eles fizeram isso? Para não ultrapassar a questão do teto. Antes não existia isso aí. Então a pessoa ganhava a aposentadoria mais o benefício da pensão por morte. Agora, como é que funciona? Aí tem lá uma tabela, tá? Se for até o salário mínimo, né? Que estava na época ali, foi 998, depois aumentou, tu vai ganhar uma parcela de 80% desse benefício menor. Se é de um salário mínimo até, sei lá, de 1.000 e pouco até 2, tem a tabela, tá? Existe uma tabela para isso. Tu vai ganhar 60% desse benefício, tá? Tu vai ganhar na integralidade. O outro, tu vai ganhar parcial. E depois tem aquela questão assim, tu tem quantos anos? Isso também tá pesando, tem menos idade. O que acontecia? Essa pessoa ficava viúva com 20 e poucos anos, e ficava recebendo a pensão infinita, tá? Então, isso também mudou um pouquinho nessa regra do INSS, mas acho que para quem já tem, não vai perder. Eu acho que esse era o maior favor das pessoas que eu vi, era isso. Agora eu vou perder a aposentadoria, eu vou ter que escolher qual que eu quero. Não, vai ficar com as duas. E quando for o caso, tu vai ter aquela tabelinha que vai ser proporcional ao que tu vai receber ali de uma ou de outra, né? Perfeito. Porque isso aí também é bem... As pessoas têm bastante receio ali, né? Porque depois, assim, essa questão, só aproveitando o gancho, que eu sei que não é o nosso tema, né, Vanessa, mas a questão ali da pensão por morte, tem toda uma questão ali de comprovação de união com essa pessoa, né? Às vezes a pessoa não se dá muito por conta, né? Mas eu vivo com ele há 20 anos, eu vivo com ela, sei lá, há 20 anos, né? O INSS não sabe. Não tem um documento civil dizendo eu sou casada, certo, né? Mas tem uma união estável, tá? Mas vai ter que fazer a comprovação dela através do INSS, vai ter que levar a minuta feita por laboratória pública lá, e, enfim, para poder receber, não é automático, tu entende? Agora, se tu é casado, é automático. Agora, quando é questão, por exemplo, de união estável, tu tens que comprovar para tu poder vir a receber essa questão da pensão por morte.
É muita coisa, né, Ju? Eu até assim, eu tava pensando agora, não sei se eu tô conseguindo me fazer explicar, se Claro para as que pessoas que sim. estão ouvindo, porque que nem nós falamos no início da live, né? E não é uma coisa cartesiana, né? Essa questão do INSS, ela não é é assim e acabou. Não, ela depende, né? Eu posso, depende, né? Que nem tu falou essa questão da aposentadoria, das duas aposentadorias. Eu posso ter, como é que funciona as duas? Depende, tem que ver como é que é o regime ali. Eu realmente não trabalho com regime próprio, daí aí a questão do estatuto é diferente, né? Da questão do INSS, né? Bem particular, mas No assim, acho regime geral. geral. Mas acho, Ju, acho não, tenho certeza que atingiu pelo menos o meu objetivo, né? Estou recebendo aqui bastante WhatsApp, agradecendo e dizendo que está muito bom. Até para esclarecer um pouquinho assim, de que a gente precisa ter alguns cuidados ao longo da vida para que quando chegue a hora a gente tenha as coisas um pouquinho mais encaminhadas e sofra menos. Isso. Porque hoje eu vejo que as pessoas que estão para se aposentar, aqueles 3 anos antes da aposentadoria, é uma luta. É uma luta, eu digo, a pessoa não sabe que profissional buscar, não sabe, daí encontra o profissional. Daí onde é que estão os papéis? Daí corre atrás de achar testemunha, de achar empresa, de achar... E isso causa um sofrimento, causa uma angústia que se a gente se organizar ao longo da vida, ameniza um pouquinho, né? Então, eu digo, também é uma forma de cuidar do nosso envelhecimento, ter esses cuidados, né? Então, que nem eu disse durante a live, eu vou me comprometer de fazer uma pasta e mostrar para vocês, mais ou menos, porque eu né, tenho muitos documentos, mas realmente um tá em Caxias, um tá em Santo Antônio, um tá lá, um tá na casa da mãe, um tá na casa da tia, enfim. Então, juntar tudo isso para mostrar para vocês como exemplo, né? Baixar o aplicativo que eu não conhecia, depois também vou postar nas redes sociais para as pessoas terem conhecimento, porque eu acho que é um instrumento fácil e que se as pessoas souberem usar, conseguirem usar, eu digo, já dá uma amenizada, né? Claro. Mais 5 anos para me aposentar, mais 10 anos. É uma ideia, né? Então, assim, é isso que eu quero dizer, que as pessoas, às vezes, elas se tomam por surpresas quando elas acessam lá o que diz o extrato e veem, não, mas, meu Deus, eu não trabalhei só nisso. Não, tenho mais coisas, daí já começa aquele desespero, daí às vezes está faltando pouco tempo. Então, né? Então, assim, dá uma olhada, dá uma conferida ali, tem todas as empresas, eu trabalhei do tempo tal, realmente, né? Teve a questão de procura o PPP, pelo amor de Deus, acho. Vou procurar que eu devo ter. Porque, assim, o que acontece? Esse documento, eu falo nele especial, porque, assim, como eu trabalhei muitos anos também sem trabalho, as pessoas vinham desesperadas antes. Desespera, meu Deus, porque o que acontece, tá? Acho que não sei também se a gente tem tempo limite, mas não quero estender muito. Mas, assim, o que acontece? Tem empresas, né? Tem sociedades empresárias que, assim, são organizadinhas, bonitinho, tem sistema desde o começo. Gente, tu vai pegar empresas que abriram lá em 1980, não vai ter. Tu entendeu? É como hoje. Bom, hoje a gente é tão privilegiado porque tu tem as redes sociais, tu pode fazer esse trabalho que a gente está fazendo agora, com essa pandemia que está dificultando tanto para todo mundo. A gente tem esse canal, né? E-mail e tal. Lá atrás não tinha. Então, o que acontece? As pessoas vinham até mim na empresa, na época que eu gerenciava a empresa, e me diziam assim, porque vocês têm que me ajudar, tá? Mas é que a empresa não tinha os laudos na época. E eu vai fazer o quê? Vai tirar da onde? Então, a empresa fechou. E aí? Entendeu? Então, assim, eu acho que serve mais como orientação e um toque nas pessoas que estão começando, que tem, por exemplo, ali a nossa idade, enfim, mas então quem é mais velho perdeu? Não, se vai dar um jeito, se comprova por meio de testemunhas, a gente consegue, né, tudo isso online, Vanessa, isso é muito legal, porque, por exemplo, o agendamento para a aposentadoria tu faz através do sistema, quando é feito por um procurador é outro daí, porque a gente tem prerrogativa possível fazer por outro local, mas, enfim, auxílio doença, tu pede. Isso aí também é uma coisa legal, o dia que tu quiser, de repente, fazer uma live sobre isso aí também, questão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é uma coisa muito bacana, porque as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem o que tem que fazer, não, né? Tu faz online, né? Tu faz esse pedido online ou através de 135, aí as pessoas se amontoam nas agências do INSS,
Não precisa, tu faz tudo isso via sistema. Já vamos combinar a próxima, Ju, porque eu já É, tenho perguntas aqui borbulhando. é muito legal, porque assim, é um assunto bacana e um assunto que assim, ó, se nós ficarmos aqui até às 5 da tarde, a gente vai ter assunto, né? Então, por isso que eu quis fazer uma coisa, não sei, eu espero de coração mesmo, ter atingido o nosso objetivo, que era esclarecer um pouco, né? Eu agradeço as pessoas que estão acompanhando, é muito importante para mim isso, e a Vanessa sabe, eu não tenho muito jeito para essa questão de live, assim, mas espero ter atingido, eu quero me colocar à disposição, Vanessa, do que precisar aí, e de repente fazer uma próxima com esses outros assuntos, e aí a gente vai trabalhando, né? Guardem os documentos, esse é o meu recado, esse é o meu pedido, guardem os documentos, não se desesperem, baixem o aplicativo, olhem o extrato, tá? Controlem isso aí, e o que eu puder ajudar, Vanessa, a gente tá à disposição. Olha, Ju, foi excelente. Tenho certeza que não só para mim, que para mim foi muito útil, mas também para as pessoas que estão acompanhando e que vão acompanhar ao longo que for rodando o vídeo aí, realmente ajudar a esclarecer. Eu acho que são dúvidas que realmente gritam aos nossos ouvidos, né? Sim. E que realmente é uma demanda que eu sinto, que nem eu te disse, chega um período ali pré-aposentadoria que as pessoas começam a se angustiar com isso. Sim. Então, eu digo, não adianta a gente tratar de saúde se a gente não conseguir amenizar um pouco essas angústias, né? Sim, é verdade. Isso é muito legal e tudo depende de cada situação. Cada situação é uma situação. Às vezes a pessoa diz, mas o meu amigo, né? Procura um profissional, vá ao INSS ali através do site, enfim, tem milhares de profissionais muito legais e no próprio site tu já consegue ver, então, algumas coisas, né? Porque cada caso, Vanessa, é muito importante. É que nem acho que para ti nutri, tipo, mas a minha amiga, sei lá, minha amiga come alface e eu também. Né? Cada pessoa, cada um é um, cada tipo de aposentadoria é um tipo, cada documento é um documento, cada contribuição é uma contribuição. Perfeito. Ju, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso. Espero que em breve a gente faça mais uma sobre esses assuntos que ficaram borbulhando, então. Claro, com certeza. Estou à disposição aqui de vocês. Mais uma vez, Vanessa, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal, foi muito importante para mim participar disso. E espero, de novo, ter atingido o que a gente gostaria de fazer. Espero ter esclarecido alguma coisa. Muito obrigada para todo mundo. E qualquer coisa é só mandar um e-mail lá que a gente vai conversar. Então tá. Muito obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.